Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje, nossa expedição nos leva a um dos lugares mais remotos e implacáveis da Terra. Uma ilha de gelo colossal. Um deserto branco que guarda segredos milenares sob seu manto congelado. Falamos da Groenlândia, a terra que desafia seu próprio nome e que, por séculos, tem sido palco de mistérios que ecoam através do tempo. Prepare-se, pois vamos desvendar as camadas de gelo e história para descobrir o que realmente se esconde na vastidão branca. Nossa história começa com uma mentira, ou talvez com o primeiro grande golpe de marketing da história. Por volta do ano 982, o explorador nórdico Erik, o Vermelho, foi exilado da Islândia por assassinato. Navegando para oeste, ele encontrou uma imensa ilha, 80% coberta por uma capa de gelo que pode chegar a 3 quilômetros de espessura. Ele precisava de colonos para se juntarem a ele. Mas quem se mudaria voluntariamente para um lugar tão inóspito? Erik, astuciosamente, batizou-a de Grönland, a Terra Verde. Ele esperava que um nome mais atraente pudesse convencer as pessoas a seguirem-no. E funcionou. Por quase 500 anos, uma próspera sociedade nórdica floresceu nas costas da Groenlândia. Eles construíram igrejas de pedra, fazendas, estabeleceram um bispado e comercializavam marfim de morsa e peles com a Europa. Em seu auge, a população chegou a cerca de 5.000 pessoas, espalhadas por centenas de fazendas. Eles eram europeus, cristãos, vivendo no limite do mundo conhecido. E então, o silêncio. No início do século XV, o contato com a Groenlândia nórdica foi se tornando cada vez mais esporádico. O último registro escrito confirmado é de um casamento na igreja de Hvalsey, em 1408. Depois disso, as crônicas se calam. Quando navios europeus finalmente retornaram à região, mais de um século depois, encontraram apenas ruínas. As igrejas estavam desmoronando, as fazendas abandonadas e os cemitérios silenciosos. O povo nórdico da Groenlândia havia desaparecido. Este é, talvez, o maior mistério da Groenlândia. O que aconteceu com milhares de pessoas? Não foi um único evento, mas sim uma tempestade perfeita de desastres. A primeira grande pista está no clima. A colonização nórdica coincidiu com um período de temperaturas relativamente amenas na Europa, conhecido como período quente medieval. Mas a partir do século XIV, o planeta começou a esfriar, entrando na chamada Pequena Idade do Gelo. Para os colonos da Groenlândia, isso foi catastrófico. Os verões ficaram mais curtos e frios, tornando a agricultura de cevada e a criação de gado quase impossíveis. O gelo marinho se expandiu, bloqueando as rotas comerciais com a Noruega e a Islândia por meses, ou até anos. Isolados, os nórdicos viram seu estilo de vida europeu se tornar insustentável. As análises de esqueletos da época mostram sinais de desnutrição severa. Eles estavam, literalmente, morrendo de fome. Mas o clima não conta toda a história. Havia outro povo na Groenlândia, um povo que estava perfeitamente adaptado àquele ambiente. O povo Thule, ancestrais dos modernos Inuit. Eles migraram do Alasca trazendo consigo tecnologias de caça superiores. O caiaque, o arpão articulado, as roupas de pele de foca. Enquanto os nórdicos tentavam criar vacas e ovelhas, os Thule caçavam focas, morsas e baleias, os verdadeiros reis do Ártico. Houve contato entre os dois povos? Sim. As sagas nórdicas os chamam de Skrellings e descrevem encontros que variavam de comércio a conflitos violentos. Para os nórdicos, os Thule eram competidores por recursos escassos. Para os Thule, os nórdicos eram estranhos, presos a uma terra que não compreendiam. É provável que, à medida que os nórdicos enfraqueciam, a pressão e os conflitos com um povo mais bem adaptado
tenham se intensificado, acelerando seu colapso. A economia também teve seu papel. O principal produto de exportação da Groenlândia era o marfim de morsa. Por um tempo, foi um artigo de luxo na Europa. Mas o marfim de elefante da África começou a se tornar mais acessível, e a demanda pelo produto da Groenlândia despencou. Sem seu principal motor econômico e com as rotas marítimas congeladas, a colônia estava economicamente estrangulada. O fim não foi rápido. Foi uma lenta e agonizante extinção que durou gerações. Uma sociedade inteira se desfazendo, fazenda por fazenda, família por família, até que a última pessoa sucumbiu ao frio, à fome ou ao desespero, deixando para trás apenas fantasmas de pedra. Mas os mistérios da Groenlândia não morreram com os vikings. Os Inuit, que permaneceram e prosperaram, possuem uma cosmologia rica e complexa, cheia de seus próprios segredos. Eles falam de lendas que nascem da escuridão do inverno polar e da vastidão do gelo. Uma das figuras mais aterrorizantes de seu folclore é o Tupilaq. Originalmente, um Tupilaq era um monstro vingativo, criado em segredo por um praticante de magia. Ele era construído a partir de partes de animais mortos e até mesmo de crianças e trazido à vida através de um cântico ritual. O objetivo era lançá-lo ao mar para que buscasse e destruísse um inimigo específico. Mas havia um risco imenso. Se a vítima fosse mais poderosa magicamente, ela poderia reverter o feitiço e enviar o Tupilaq de volta para aniquilar seu próprio criador. Essas histórias refletem a dureza de uma vida onde disputas podiam ter consequências fatais. E há também a lenda do Qivitoq, uma pessoa que, para escapar da vergonha ou da dor, foge da sociedade para a solidão selvagem do interior da ilha. Acreditava-se que, ao fazer isso, eles passavam por uma transformação, adquirindo poderes sobrenaturais, como força sobre-humana e a capacidade de se comunicar com os espíritos da terra. Um Qivitoq era temido e respeitado, uma personificação do poder selvagem e indomável da própria Groenlândia. Saltando para o século XX, a Groenlândia se tornou o palco de um novo tipo de segredo. Um segredo enterrado não apenas pela história, mas deliberadamente sob quilômetros de gelo. Durante a Guerra Fria, a localização estratégica da ilha entre os Estados Unidos e a União Soviética a tornou um peão de imenso valor militar. Em 1959, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Iowa iniciou um dos projetos mais audaciosos e secretos da época, o Camp Century. Apresentado ao mundo como uma base de pesquisa científica, era, na verdade, uma cidade subterrânea, um laboratório para testar a viabilidade de construir instalações militares sob o gelo. Túneis foram escavados na calota polar, abrigando laboratórios, um hospital, um cinema e até uma capela. A cidade era alimentada por um reator nuclear portátil, o primeiro de seu tipo. Mas o Camp Century escondia um propósito muito mais sinistro, conhecido como Projeto Iceworm, Projeto Verme de Gelo. O plano final era escavar uma rede de milhares de quilômetros de túneis sob o gelo, onde centenas de mísseis nucleares poderiam ser armazenados e movidos em trens, criando um local de lançamento nuclear indetectável e imparável, bem na porta da União Soviética. O projeto era tão secreto que nem o governo dinamarquês, que tem soberania sobre a Groenlândia, foi totalmente informado. No entanto, a natureza teve a última palavra. Os cientistas subestimaram o movimento das geleiras. A capa de gelo não era uma massa estática. Ela se movia e se deformava. Os túneis começaram a se distorcer e a desmoronar. Em 1967, o Camp Century foi abandonado. O reator nuclear foi removido, mas toda a infraestrutura da cidade, juntamente com resíduos biológicos, químicos e radioativos da água de resfriamento, foi deixada para trás, com a suposição de que ficaria enterrada para sempre sob o gelo. E aqui, todos os mistérios da Groenlândia
convergem para o presente. O aquecimento global está derretendo o gelo da Groenlândia a uma velocidade alarmante. E à medida que o gelo recua, ele expõe o que estava escondido. Artefatos vikings estão sendo descobertos, oferecendo novas pistas sobre como eles viveram seus últimos dias. Paisagens antigas, que não viam a luz do sol há milênios, estão reaparecendo. E o legado tóxico do Camp Century está vindo à tona. Estima-se que, nas próximas décadas, o derretimento do gelo possa liberar os resíduos perigosos abandonados, criando um desastre ambiental com consequências imprevisíveis. A Groenlândia, portanto, não é apenas um repositório de segredos do passado. Ela é um prólogo para o nosso futuro. Desde a mentira de Eric, o Vermelho, passando pelo desaparecimento de um povo inteiro, pelos espíritos que assombram o gelo e pelos bunkers nucleares secretos, esta terra nos mostra que nada permanece enterrado para sempre. O gelo tem memória. E agora, essa memória está derretendo, revelando verdades que moldaram nosso passado e que certamente definirão nosso futuro. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido. Deixe seu like e compartilhe. Nos vemos no próximo mergulho. Na Groenlândia, o gelo não apenas derrete, ele confessa.